Você da Reprise, seja bem-vindo. Olá, meu nome é Patrícia. Se você ainda não está me seguindo, pode me seguir aqui mesmo. Olá, pessoal, boa tarde. Para quem está chegando agora ao vivo. Oi, gente. Olá. Gente, vamos chegando. Boa tarde. Oi. Olá, olá, boa tarde. Caramba, está um sol aqui no Rio de Janeiro, incrível. Tudo bem, pessoal? Gente, quem está aqui pela primeira vez, coloca aí no chat eu, por favor, para eu saber se tem gente nova aqui chegando ou se todo mundo já me conhece. Obrigada, Ana, por convidar seus seguidores. Aqui só chuva, caramba, eu estou aqui molhada, mas de suor, porque está um calor. Obrigada, Rosemary. Tudo bem? Tudo ótimo. Estou aqui no maior suadouro. Oi, Alessandra. Que bom te ver por aqui. Que bom esses corações, gente. Continuem mandando corações. Eu vou esperar chegarem 20 pessoas aqui para a gente começar, tá? Então, oi. Oi, Julinha. Julinha. Calorão na Argentina, uau! Gente, convidem seus seguidores para a gente chegar pelo menos até 20, né? Para eu começar esse assunto incrível. Oi, Helena, de Minas Gerais. Tá calor aí, Helena, em Minas? Deve estar um calorzão. Obrigada, Mondrian, por convidar seus seguidores. Gostou do tema? Pois é, eu tenho aqui um tema incrível para vocês, de algo que aconteceu comigo ontem e eu queria compartilhar com vocês, né? Muito quente. Pois é, imagino, Minas deve ser. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, eu sou coach e eu ajudo mulheres que são mães a se permitirem se colocar em primeiro lugar para que elas possam ter uma vida com mais poder pessoal, realização, equilíbrio e amor. E eu venho aqui todos os dias por volta, o corpo fala, isso aí. Eu venho aqui todos os dias por volta de 5 da tarde fazer scopes sobre desenvolvimento pessoal para qualquer pessoa, não só para mães. Bonjour! Como eu adoro francês, que língua maravilhosa. Então, gente, 18, só mais 2 pessoas para eu começar a falar sobre esse tema incrível. Estou com batom aqui no... Pois é, pessoal. Quem mais está aqui pela primeira vez? 20! Vamos começar! Luiz Algarve. Algarve é uma região incrível de Portugal. Tem alguém aqui novo que nunca me viu antes, que está entrando aqui pela primeira vez? Olá, Luiz Algarve. Não sou mãe e amo os seus corpos. Obrigada, minha querida. Não precisa ser mãe, tá? Serve para todo mundo. Então, eu vou falar sobre o nosso assunto. Vou começar. É o seguinte, ontem eu estava na praia com a minha filha, numa praia incrível. Eu até tentei fazer um scope, uma live de lá e não consegui. E tudo bem. Não te encontrei no fórum. Ah, que pena. Mas eu estava lá. Foi incrível, não foi? Então, eu estava na praia e peguei minha filha no colo. Eu estava na água e estava vindo uma onda. E de repente eu torço o meu pé. E eu, putz, sabe quando você faz uma coisa e você sabe, isso aqui não foi legal. Aí eu saí da água, fiquei preocupada, porque, poxa, eu vou viajar no sábado para os Estados Unidos, vou esquiar, não posso torcer o pé, que isso? E aí, a segunda coisa que eu pensei, essa foi a primeira, a segunda coisa que eu pensei é que mensagem que o meu corpo está me dando neste momento. E eu acordei hoje de manhã e a dor continuou e eu pensei, caraca, eu não sei vocês, mas assim, para mim é muito claro que isso aí não foi uma coisa aleatória, não foi uma coisa por acaso. Porque eu acredito muito, e cada vez mais as pessoas estão acreditando, que o nosso corpo, ele demonstra muito o que está acontecendo no nosso espírito, na nossa alma, né? O nosso corpo é um espelho para a nossa alma. Então eu comecei, obrigada, Luiz, por convidar seus seguidores. Então eu comecei a pensar assim, o que o meu corpo está querendo dizer para mim nesse momento? E eu comecei a fazer várias pesquisas de livros que eu tenho, que eu vou compartilhar aqui com vocês, e que é incrível. Então, eu resolvi fazer um scope porque eu acho que
É um tema super importante. Eu acho que nessa altura do ano, talvez a gente ainda esteja mais propício para que essas coisas aconteçam, né? Então, tradicionalmente a humanidade tem visto a doença como algo que acontece no nosso corpo físico. A gente tem um acidente, ou a gente tem uma inflamação, ou a gente tem qualquer tipo de it, né? Que é inflamação. E o que a gente vai? Nós vamos ao médico, que foi tradicionalmente considerado o grande Deus que vai nos curar. Não nós mesmos, né? A gente tira totalmente o nosso poder de autocura e a gente transfere ele para o médico e para os remédios, né? Então a gente chega lá e o médico pergunta tudo sobre os sintomas físicos, nada mais sobre a nossa cabeça, sobre os nossos sentimentos, o que está acontecendo com a gente nesse momento, e ele geralmente prescreve remédios para a gente. E o que são remédios? Remédios são mecanismos que resolvem os sintomas, não as causas. Então, qualquer sintoma que a gente está tendo, uma dor de cabeça, toma um remédio. Ele não vai resolver a sua causa, mas tudo bem, ele vai resolver o seu sintoma, né? E também vai nos dar bastantes efeitos colaterais por tabela, mas tudo bem, né? Ele vai resolver os sintomas, mas muitas vezes, ele vai mascarar na realidade os sintomas. Desculpa, eu falei errado. Ele não vai resolver os sintomas, ele vai mascarar os sintomas. Então a gente vai deixar de sentir aquela dor que na realidade é um aviso pra gente, tá? Então, como eu estava falando no começo, o ser humano ele é composto de corpo e de alma. E uma doença, a qualquer nível, uma doença grave ou não tão grave, ela é um estado no ser humano que indica que ele não está mais em ordem, que ele não está mais em equilíbrio. Então, o sintoma que a gente sente no corpo é simplesmente uma perda de equilíbrio. Então, para nós pararmos de prestar atenção no sintoma, né? A ideia é nós pararmos e começarmos a prestar atenção no sintoma, para ver o que ele está tentando nos dizer. Então, na realidade, os sintomas das doenças é um grande companheiro e um grande aliado para nós. Por quê? Ele nos ajuda a descobrir o que a gente precisa fazer para nós restabelecermos o equilíbrio no nosso corpo que a gente perdeu, né? Então a gente sai de um estado de união para um estado de dualidade. Então, na realidade, um sintoma é como se fosse um professor, né? Só que às vezes é um pouco difícil a gente aceitar e escutar o nosso corpo. Por quê? Porque muitas vezes os sintomas, eles apontam para um lado muito de sombra de nós, que é muito difícil a gente ter que lidar, né? Só que o que acontece? Os sintomas não vão desaparecer. A gente ignorar os sintomas não vão fazer com que eles desapareçam, o que muitas vezes nós fazemos, né? Eles só vão gritar mais alto, e mais alto, e mais alto, né? Então, sendo o nosso corpo um espelho da nossa alma, se a gente acredita nessa noção, nessa crença, a gente nunca pode olhar o nosso corpo como uma parte separada do nosso ser, né? E a gente ser honesto, esse lance da gente ser honesto com nós mesmos, acerca da gente e do que realmente está se passando aqui dentro da gente, é simplesmente um dos maiores desafios que nós temos que enfrentar, né? Porque não é fácil. E é por isso que o autoconhecimento, que eu acho que todo mundo que está aqui me assistindo está buscando mais autoconhecimento, cada vez mais é considerado a missão mais difícil e mais importante para o ser humano. Você não está me ouvindo, Ju? Não está me ouvindo legal? Alguém mais não está me ouvindo bem? Ou está legal a conexão para todo mundo? Ou é a Juliana ou sou eu? Se sou eu é porque outras pessoas não estão ouvindo bem. Tá ouvindo legal? Tá, depois assiste a reprise, Ju. Tá caindo muito. A minha internet aqui tá bacana. Bom, tá bom para algumas pessoas, não tá bom para as outras. Eu vou continuar então, tá, gente?
Então, assim, esse meu último ponto que eu estava falando é super importante. Essa questão da gente estar disposto a ser honesto com nós mesmos sobre a nossa sombra e como isso é importante. Então, assim, eu analisando ontem o que aconteceu, eu acho que tem um pouco a ver com o fato de eu não estar confortável e não aceitar me dar tempo com a minha filha para brincar. Então eu tenho muito essa coisa de eu devia estar trabalhando, eu devia estar produzindo, eu devia estar fazendo alguma coisa, eu não posso estar brincando na praia com a minha filha. Então, assim, eu comecei a tentar analisar onde é que eu estava no momento que isso aconteceu, quais eram os pensamentos que estavam passando pela minha cabeça. Então, o que estava passando pela minha cabeça era tipo, cara, eu não consegui fazer o Periscope na praia, eu tenho que ir para casa, porque em casa eu tenho Wi-Fi, tenho internet, eu tenho que fazer meu Periscope. Olha que loucura! E aí, naquele momento, eu vou e eu tropeço e eu dei um jeito no meu tornozelo, né? E então, eu acho que então, a minha sombra, de repente, é essa, eu não me aceitar como uma pessoa também que está com a minha filha, não me permitir estar no momento de brincadeira, né? Eu tenho que estar sempre mostrando um resultado de alguma forma. E provavelmente tem coisas muito mais profundas do que isso, né? Então, eu queria mostrar para vocês um livro que eu tô lendo que é excelente. E, gente, esse livro é de 1983. É A Doença como Caminho, tá? Ele é de uns caras alemães. Tirem uma foto aí para vocês conseguirem. Esse livro é realmente extraordinário e ele fala muito das 5 escalas da doença, passando da psique para o corpo físico. E eu achei muito bacana compartilhar aqui com vocês hoje. E a primeira escala é a expressão psíquica da doença. Então, ela começa na cabeça, né? Então, são as ideias, os desejos, as fantasias, né? Então, no meu caso, foi essas coisas que eu penso sobre mim, de ter que estar trabalhando toda hora, de não poder estar brincando, de eu não mereço, ou eu não sou boa o suficiente. Então, ela começa na cabeça, né? Então, se eu não lido com isso, se eu reprimo esses pensamentos, se eu não dou bola, se eu não dou espaço para esses pensamentos, se eu ignoro, o que acontece? O próximo estado da escala são os distúrbios funcionais. Aí ele desce da mente para o corpo. Exatamente, Milena, não se permitir. Se eu não dou voz para isso que está acontecendo na minha cabeça, o que eu começo a ter? Eu começo a ter distúrbios funcionais, que é a parte mais, vamos dizer, menos séria da doença, é o começo da doença. Então, esses distúrbios funcionais, se a gente não lida com a causa que começou lá em cima na cabeça, o que acontece? A gente passa para os distúrbios físicos agudos. O que são? Inflamações, ferimentos, pequenos acidentes, que foi exatamente o que aconteceu comigo ontem. Eu tive um pequeno acidente. E se eu não paro para olhar e ver a minha sombra, o meu lado mais difícil, o meu lado mais escuro, o que acontece? O próximo passo disso da escala, são os processos incuráveis, são as modificações de órgãos, doenças como câncer, por exemplo, né? Isso, assim, parece assim, um pouco, dá até medo pensar, né? Porque muitas pessoas dizem, poxa, mas eu não sou culpada, boa tarde, Cleiton, eu não sou culpada de criar uma doença em mim, mas não é uma questão de culpa, é uma questão, eu acho, de empoderamento e de responsabilidade, né? Tudo começa comigo e acaba comigo. E talvez, de um ponto de vista, seja muito complicado a gente tomar tanta responsabilidade e tantas as rédeas pela nossa vida, né? Então, eu sou causa de tudo que eu crio na minha vida, tudo que é bom, todas as doenças. E a doença não é uma coisa ruim. A gente tem que parar de pensar na doença como uma coisa ruim. É simplesmente um aviso, um sinal e uma oportunidade, que é exatamente o que esse livro aqui, olha, A Doença como Caminho, fala. Ela venceu a Paty, exatamente, exatamente.
E o outro livro que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó, que é Você Pode Curar a Sua Vida, que é da Louise Hay, que é uma autora americana que hoje tem 80 anos, mas ela liderou muito esse movimento de autoajuda nos anos 80 nos Estados Unidos. E hoje em dia ela tem uma editora que é a Hay House e publica muitos autores de desenvolvimento pessoal. E é muito bacana porque o livro dela, na parte de trás, ele fala sobre as doenças diferentes ou os sintomas diferentes e as causas emocionais e psicológicas e todas as... aqui... Você pode curar a sua vida. E todos os novos padrões de pensamento. Olha que legal, gente. Os novos padrões de pensamento que você pode criar em relação a qualquer coisa. Qualquer doença, qualquer sintoma. É da editora Bestseller, tá? Então eu vou abrir aqui, por exemplo, em sinusite. Sinusite tem aqui a doença ou a parte afetada. E a causa provável é... irritação com alguém bem próximo de você. E depois ela fala sobre os novos padrões de pensamento que você pode adotar para reverter essa situação, né? É muito bacana isso. Então eu queria deixar vocês com isso aqui. Olha só, gente, eu tô aqui suando, parece que eu tomei um banho, tô molhada. Mas então, gente, eu queria deixar vocês com isso. Sim, Rosemary, é isso aí, a gente vive no piloto automático, porque a gente não para. E você sabe que muitas das vezes eu acho que a gente às vezes não para porque a gente tem medo de parar, porque a gente não quer se encarar e se olhar e se observar, porque a gente tem medo do que a gente vai, de repente, descobrir sobre a gente mesma, né? Que a gente não pode ser uma pessoa que está sempre performando, que a gente está sempre agindo em ação e o ser humano ele é cíclico, né? Nem sempre funciona a gente estar sempre em ação e sempre em ação, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco e ver, queria que vocês que estão aí olhassem e vissem que sintomas vocês estão tendo na sua vida, na vida de vocês e o que esses sintomas podem significar na vida de vocês e como é que vocês podem lidar com o que vocês não estão lidando para que vocês restabeleçam equilíbrio na vida de vocês de novo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil para vocês, que tenha aberto alguma coisa para vocês. E é isso. Estarei aqui amanhã. Acho que eu vou ligar o ar-condicionado amanhã, porque realmente tá que tá. Para falar, conversar um pouco mais, para oferecer aqui as minhas dicas. Gente, estou suando muito.